Olha aí que diz o Marcos Pereira de Souza. Grande Ed, pergunta de leigo. Quais são as vantagens e que pontos negativos o Fernando Diniz tem na sua visão? Bom, vou começar pelo fim. Vantagens. Pelo menos foi assim no Fluminense, tá? O Fernando, ou foi assim em outros trabalhos, não que o Fernando Diniz tenha feito bom trabalho só no Fluminense. Ponto positivo, ele faz jogador nota 5 virar nota 7, nota 7 virar nota 9 e nota 9 virar nota 10. Quando esses jogadores eles entendem a maneira que joga o Fernando Diniz, entendem que ter a bola, enfim, entendem o modelo de jogo do Fernando Diniz e melhor, tem capacidade para executar. O que tem de negativo? Não, vou falar de positivo ainda. Eu gosto muito da gestão de pessoas. Ele se preocupa com o atleta. Eu já falei aqui muitas vezes que os clubes de futebol, no modo geral, eles preparam o atleta e esquece o homem. O Felipe Diniz, o Fernando Diniz, ele prepara o atleta e se preocupa com o homem. Está preocupado se o cara está guardando dinheiro, ele está preocupado se o cara tem integridade, se o cara é um cara sério, respeitador, família. Ele tem uns conceitos que me agradam bastante, uns conceitos de vida que eu acho que a função exige, né? Pelo menos quando vi as palestras, as coisas que ele fala, as entrevistas, me deixou bem encantado. A parte negativa, que tem de negativo na contratação do Diniz. Ele é muito explosivo, o jogador hoje está cada dia mais sensível, e ele é muito explosivo, muito exigente. Uma vez o Lopes, em 97, né? Eu fiquei puto no treino, xinguei e tudo, e aí o Lopes me chamou e falou, cara, você toca a bola redonda? Eu falei, pô, professor, mas eu toco a bola redonda e recebo quadrada. Ele falou, a pessoa que passou a bola para você não se chama Edmundo. Se eu tivesse 2 Edmundos, certeza a gente seria campeão com um pouco mais de facilidade. Eu entendi aquilo como um elogio e comecei a compreender que as pessoas têm as suas dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades. Então, eu acho que ele exige demais de algumas pessoas que não podem entregar e ele se irrita com isso porque a pessoa ou o atleta não consegue dar o retorno que o Fernando Diniz se espera. Uma outra coisa que é bem negativa, na minha opinião, os trabalhos do Fernando Diniz, eles não são de imediato. Você vê a mudança radical do Fluminense do Mano Menezes para o Fluminense do Renato Gaúcho. Vê outro técnico que tem essa capacidade, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari. Não estou dizendo que a escola é parecida, não estou dizendo que esses técnicos são os melhores técnicos do Brasil, só estou dizendo que eles chegam, dão uma injeção de ânimo e o trabalho acontece de forma imediata. O Fernando Diniz requer um período grande de adaptação a um novo modelo de jogo. E, às vezes, e acho que o Vasco se encaixa nisso, as equipes não têm tempo de esperar. Porque jogo após jogo, jogo após jogo, e resultados que são necessários, mas eles têm
exatamente, eles têm não, o Diniz tem exatamente um modelo de jogo que se encaixa, se enquadra no que pensa Pedrinho e Felipe para um time de futebol. Então, talvez com o Fernando Diniz, o Pedrinho e o Felipe, respectivamente, terão mais paciência para que esse trabalho seja maturado. Então, o que tem muitos pontos positivos, também tem pontos negativos, embora ele pode me desmentir tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos. Ele pode pegar o Vasco amanhã, fazer esse Vasco jogar como Barcelona, como Real Madrid, como Paris Saint-Germain. Né? Eu fiquei encantado com o que fez o Paris Saint-Germain ontem. Já falei disso aqui. E Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é um treinador de ponta. Ele sabe o que está fazendo e tem jogadores para isso. Pode acontecer com o Fernando Diniz? Claro que pode. Claro que pode. Mas não é assim, não foi assim que aconteceu na maioria dos clubes ou em todos os clubes em que ele trabalhou. É um trabalho que precisa de tempo de maturação. Não sei se o Vasco tem esse tempo, principalmente porque o Vasco tem oscilado bastante, tem conseguido bons resultados dentro de casa e péssimos resultados fora dele, fora de casa, fora de São Januário, em especial. Então, não sei, talvez na parada para o Mundial de Clubes possa ser o período ideal para que os jogadores do Vasco absorvam ali a ideia de jogo do Diniz e que isso funcione de tal maneira que no segundo semestre o Vasco seja aí um dos melhores times do país. Eu acho que respondi bem a sua pergunta, né, Marcos? Embora isso seja só a minha visão. Talvez o próprio Diniz possa me desmentir quando ele, de fato, assumir a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá bom? Grande abraço, meu querido amigo. Marcelo Campista mandou um superchat, mas não escreveu nada. Eu agradeço e aproveito a deixa para pedir para que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, peça para um amigo, vamos fazer uma campanha aí para a gente chegar a 192 mil inscritos agora, no mês de maio, no mês do trabalhador, né? Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês isso é possível, né? E se você estiver gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, ajuda aqui o canal a crescer. Tá bom, Marcelo? Grande abraço, meu amigo. Torcida maravilhosa, né, que acompanha o Vasco, que esgotou todos os ingressos do visitante e ainda comprou mais 2.000 ingressos colocados à venda pela diretoria do Operário. Ao todo, mais de 3.000 vascaínos para ver esse time em campo, que deveria pagar ingresso para ver a torcida. Time horroroso, que não consegue demonstrar gana e vontade de vencer. O Vasco agora recebe o Operário no próximo dia 20 em São Januário, uma terça-feira, 19 horas. Eu já vi o Vasco passar vexames na Copa do Brasil, perdendo em São Januário não sei quantas vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que a gente considere que o Vasco seja favorito contra o Operário, e nem dá para dizer que o Vasco não vai, de novo, poder poupar jogador. Por quê? Porque o jogo está em aberto. Você garante que o Vasco vai conseguir ganhar do Operário em São Januário? Com essa bolinha ridícula que o Vasco está jogando, o Felipe manteve o time do Fábio Carille. Já é um ponto importante de percepção.
Qual é o ponto importante? Que o Felipe concordava com o time que o Carille colocava em campo. Ou seja, na visão da diretoria, as melhores opções são aquelas, ou os 11 que o Vasco colocou em campo no jogo de hoje, que é o mesmo time do Carille. Felipe não mexeu em rigorosamente nada. Mas não é que ele teria que mexer, porque é o que o Vasco tem. É o que o Vasco tem. Eu ainda acreditava mais. Ainda acredito que esse time do Vasco possa melhorar com um novo treinador, mas eu já não tenho mais convicção porque eu não vejo vontade nesse time do Vasco. A mesma vontade que o torcedor tem de acompanhar jogo a jogo, a mesma vontade que o torcedor tem de assistir às partidas, de acompanhar os canais, de ler o noticiário, não é a mesma vontade que esse time do Vasco demonstra em querer vencer as partidas. O time não fica puto, ele não fica. Os jogadores, eles não discutem entre si, eles não brigam. Eles acompanham o jogo, nada dá certo e tá tudo bem. Essa é a impressão que passa. Alguém precisa chacoalhar esse time do Vasco. Eu tenho uma tese. O Vasco monta um time de atletas não vencedores, de atletas que não estão acostumados a títulos. Quando você conquista títulos, quando você está acostumado a grandes vitórias, você gosta e quer repeti-las. Quando você não sabe o que é ganhar, aí você perde, o gosto é o mesmo. Por quê? Porque você não sabe o que é vencer. Sabe a comida? Se você só come uma comida com tempero ruim, você vai sempre comer porque você nunca provou do tempero bom. Aí o dia que você prova o tempero bom, você percebe, caramba, que comida ruim, não quero mais, quero sempre comer a boa. Só que esse time do Vasco nunca comeu a boa. O elenco do Vasco não é um elenco vitorioso. Não é um elenco formado por jogadores campeões. E esse é um problema grave na montagem de elenco. O Vasco precisa de atletas vencedores, atletas acostumados a títulos. Isso o Vasco não tem. Agora o Vasco vai para uma sequência difícil. O Vasco sai ainda de Ponta Grossa, vai direto para Curitiba, pega um avião Rio de Janeiro. Bom, no sábado, a delegação viaja em voo fretado para Brasília para enfrentar o Palmeiras no Mané Garrincha. Daí para frente, o time não volta mais para casa. Não é que não joga em São Januário, não volta para casa, não volta para o Rio. Jogadores viajam, vou te contar, pega o Palmeiras no Mané Garrincha. De lá segue direto para Venezuela, onde vai jogar na terça-feira da outra semana pela Sul-Americana. Na Venezuela, vai para Salvador, onde no final de semana enfrenta o Vitória. De Salvador, vai para a Argentina, onde enfrenta o Lanús. Então será uma sequência longa do time reunido, sem volta para casa. O Vasco precisa de um técnico. O Vasco precisa fechar de maneira urgente o nome do novo treinador. Tudo indica que será o Fernando Diniz, que seja o Fernando Diniz, que seja qualquer técnico, mas não dá para ficar sem treinador. O Vasco precisa definir o mais rapidamente possível essa questão. Bom, na Copa do Brasil, o Vasco já fez uma arrecadação de R$ 5.733.000. Se avançar, se passar pelo Operário, vai receber mais R$ 3.638.250. É muito dinheiro, mas eu prefiro ver o Vasco jogando bem, e é algo que não está acontecendo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal do Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do canal pra vocês. O Vasco que empatou com o Operário, pelo amor de Deus, o Vasco, hein, dando aí tristeza ao torcedor, né, empatar com o Operário, time de Série B. Um time do Vasco aí tem um time melhor do que o Operário, tipo assim, 10 vezes melhor, e mesmo assim saiu até na frente, mas sofreu o empate. O Felipe, que comandou a equipe hoje, falou poucas e boas aí na coletiva, né?
falou que o time parou de jogar, então fez algumas críticas pontuais ao elenco, e a torcida espera aí o anúncio da chegada, né, do Fernando Diniz. Fernando Diniz é o mais cotado para assumir o Vasco. Já deixa a sua opinião, deixa o seu comentário se você acha que Fernando Diniz vai dar jeito aí nesse time do Vasco, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!